Olá pessoal, aqui é o professor Kutepa em aulas de biologia. Hoje vamos falar do ciclo celular. Vamos perceber o que é o ciclo celular. Portanto, o ciclo celular em biologia é o período de vida de uma célula. É um ciclo, portanto, não é uma linha reta, é um ciclo. É o período que vai desde o surgimento de uma célula. Portanto, vamos ver essa célula aqui. Estes são os gametas. Estes dois são os gametas. Então, nós temos aqui o espermatozoide e o óvulo. Na fusão destes surge a célula ovo, o chamado zigoto. Portanto, a célula ovo é uma célula diploide do gene, ao passo que os gametas são células haploide, N. Na fusão de duas células haploides surge a célula ovo, a célula diploide, portanto, neste caso. Então, é esta célula ovo, o zigoto, que começa com o processo que nós chamamos de ciclo celular. O ciclo celular ele compreende duas fases, nomeadamente a interfase e a mitose, que é a fase da divisão celular. A interfase é o período mais longo do ciclo celular. É o período que vai desde o surgimento desta célula até a sua divisão em duas. Portanto, o ciclo celular ele subdivide-se em intervalos. Quais são os intervalos que nós encontramos na interface? Na interface nós encontramos o intervalo 1, G1, encontramos a síntese, S, e encontramos o intervalo G2. Nós aqui vamos tentar perceber o que acontece em cada fase do ciclo celular. O que acontece na G1, no intervalo G1, e o que acontece na síntese, e o que acontece no intervalo G2. O intervalo G1 é o momento preparatório. É o momento em que a célula ela cresce, ela aumenta de tamanho. Portanto, os constituintes da célula, neste caso, eles aumentam em número. A quantidade dos constituintes aumentam. A molécula DNA, as proteínas, neste caso, as proteínas, elas vão aumentando de número. Acontece uma série de síntese de proteínas no intervalo G1. De seguida, vamos no intervalo da síntese. No momento da síntese, vocês sabem muito bem, uma célula quando ela está prestes a dividir-se, então o seu material genético também tende a duplicar-se para poder ser dividido em igual maneira nas células filhas. Portanto, no intervalo da síntese, o material genético, neste caso o DNA, ele duplica-se. O DNA duplica-se pelo processo que nós chamamos de aquele processo que nós chamamos, que vivemos na aula passada até, que nós chamamos de duplicação ou replicação da molécula DNA. A replicação é um processo em que o DNA duplica-se em dois, tanto para poder se dividir de igual maneira nas duas células filhas. De seguida, depois da síntese, segue a fase G2, o intervalo G2. O intervalo G2 é o último intervalo da interfase. Portanto, a molécula de DNA, ela termina a sua duplicação. Acontece mais síntese de molécula.
acontece mais síntese de proteínas, neste caso, e alguns constituintes terminam a sua duplicação no intervalo G2. O intervalo G2 é o intervalo que antecede a divisão celular, neste caso a mitose. Depois do término do intervalo G2, na interfase, segue-se o processo que nós chamamos de mitose. Segue-se a divisão mitótica. Na divisão mitótica é uma fase de fraca atividade metabólica. Na interfase, na mitose, o citoplasma divide-se. E o material genético, neste caso DNA, também reparte-se em duas células filhas. Neste caso já termina aquilo que nós chamamos do ciclo celular. Mas não é um processo que ele termina e para por completo. As duas células filhas vão continuando com os trabalhos, vão continuando com o mesmo processo que a célula teve, vão continuando a acontecer o ciclo celular. Muito bem. Se nós formos a ver,